Olá, irmãos e amigos, graça e paz. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Santo André. Eu sou o pastor Carlos Chumiski e leciono no tema Entendendo a Fé Cristã. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes para entendermos a Tua Palavra e o que ela nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos estudado sobre a doutrina de Deus e na aula passada começamos a falar sobre a Trindade, abordamos esse assunto e trouxemos várias definições e também trouxemos vários equívocos que é apresentado sobre a Trindade. Eu gostaria neste momento de falar uma das definições, que diz o seguinte: Deus existe como três pessoas em uma essência, ou ainda que Deus existe como três pessoas de uma mesma natureza, em um relacionamento profundo e dinâmico. Também abordamos na aula passada a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, onde aprendemos que Jesus Cristo nos ensinou a chamar Deus de Pai. Por 250 vezes ele cita Deus como Pai no Novo Testamento. Abordamos também que nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, e quem proporciona isso é Jesus Cristo. Hoje queremos falar sobre Deus Filho e Deus Espírito Santo, a segunda e a terceira pessoa da Trindade. Deus Filho. O que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião é a pessoa de Jesus Cristo. Então, queremos abordar a sua natureza e o seu caráter. A sua obra, nós iremos abordar mais à frente quando tratarmos do item salvação. Então, o cristianismo é diferente de outras religiões, como já estava dizendo, por causa de Jesus Cristo. E o que diferencia o cristianismo é exatamente isso. Se perguntarmos o que é um cristão, a resposta mais óbvia será alguém que crê em Jesus Cristo. Isso porque o cristianismo não é somente um conjunto de regras, nem de valores morais, mas é basicamente uma pessoa. Se nós tirarmos Jesus Cristo, teremos bons princípios, um conjunto de boas práticas que outras religiões possuem, mas uma relação de pessoas interessantes que vivem vidas inspiradoras, mas nada mais do que isso. A pessoa de Cristo é absolutamente singular, única para o cristianismo. Nenhum outro homem pode ser comparado a ele. É até covardia fazer isso. Jesus é o maior vulto da história. Nunca empunhou uma arma, mas conquistou mais vidas que qualquer guerreiro. Nunca escreveu um livro. Mais livros se tem escrito sobre ele do que sobre qualquer outra pessoa. Então vamos trabalhar neste momento sobre a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. A Igreja Cristã, meus amigos e irmãos, sempre declarou através dos séculos que Cristo é perfeito Deus e perfeito homem, ou seja, 100% Deus e 100% homem. Então quero abordar a natureza humana de Jesus Cristo. Jesus teve um nascimento humano. Jesus, vamos ler Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que diz: Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, como já dissemos, Jesus teve essa experiência humana. Jesus também teve fome, né? Jesus chorou, Jesus cansou, teve sede, e nós temos alguns textos que comprovam isso. Mateus 4 mostra
que Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, quando teve encontro com a mulher samaritana, lá em João 4:6, diz que havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Então, provavelmente ele estava cansado. Hebreus 5:7 diz que Jesus chorou por Lázaro e por Jerusalém e por ele mesmo. Então diz lá, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Então vemos o momento de Jesus também que ele leva consigo Pedro, Tiago e João para orar e começou a ter pavor e angustiar-se. Está lá em Marcos 14:33. Então nós percebemos aspectos humanos em Jesus. Vemos também o seu crescimento físico, né? Lucas capítulo 2 relata isso. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça de Deus e dos homens. Além do crescimento físico, Jesus tinha também o crescimento mental. O menino Jesus não nasceu como um produto acabado, humanamente falando. Ele cresceu fisicamente. Ele também cresceu mentalmente. Ele não nasceu com a mentalidade de um homem de 30 anos. Então, muitas vezes a gente é levado a achar que Jesus já nasceu pronto, né? Mas Jesus foi menino, criança, foi adolescente, foi jovem e chegou à fase adulta. Jesus também mostra elementos da própria natureza. Ele mostra que ele tem um corpo, ele mostra que ele tinha emoções. Então, por exemplo, nós vemos lá em Lucas 24:39, quando ele apareceu aos discípulos depois de haver ressuscitado, e os discípulos ficaram assustados com a presença dele lá. Ele diz o seguinte: vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Vemos também na experiência lá de Mateus 26:38, diz ele então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E Jesus tem uma outra particularidade humana, juntamente conosco, seres humanos, que é: ele morreu. Jesus morreu fisicamente. Esta é a experiência que une e iguala toda a raça humana, junto com a do nascimento. Então Jesus nasceu, durante a sua vida ele teve fome, cansaço, sede, chorou e também morreu, fisicamente falando. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 2:7, diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. É a segunda pessoa da Trindade se identificando com o ser humano, né? Então você pode perguntar: pastor Chumisky, Jesus Cristo não pecou? Jesus Cristo poderia ter pecado? A resposta, embora pareça contraditória, diz o pastor Isaltino, é simples e lógica. Ele poderia pecar, embora seja certo que não pecaria. Poderia porque era humano. Mas devemos lembrar que o mal é uma impossibilidade moral em Deus. E, embora humano, Jesus era Deus. Então a gente vê essa parte humana de Jesus, mas ele era divino também. Então vamos ver a divindade de Cristo agora, né? Hammett diz o seguinte, que a nossa resposta é baseada na divindade de Cristo e a realidade da sua cruz e ressurreição na história. Cristo fez alegações que nenhum outro líder religioso fez. Alegou ser Deus.
e o único caminho para a vida eterna. Não é a nossa alegação, é a alegação de Cristo, baseado na sua natureza divina e na sua obra redentora lá na cruz. Então, como divindade, como Deus, Jesus, homem, tinha esse conhecimento. Nós vemos lá em João 8,58, e eu vou citar alguns textos aqui que comprovam isso. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 58, é muito claro, e não deixa margem de dúvidas alguma. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Podemos ver lá em Marcos, capítulo 2, de versos 5 a 11. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito o que aqueles homens diziam dentro de si, e perguntou-lhes: Por que arrazoais deste modo em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Meus irmãos, meus amigos, podemos notar por esta passagem que em nenhum momento Jesus discorda que perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus. Pelo contrário, ele aceita isso. Quero ler também João 14:11, que diz, Jesus diz: Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Temos também João 10:30, João 17:22. É possível ver, meus irmãos e amigos, nessas passagens, que Jesus não apenas tinha conhecimento da sua divindade, como exerceu poderes e prerrogativas divinas. Tinha bastante consciência de quem ele era. No Novo Testamento, reitera essa perspectiva de Jesus sobre si mesmo. Lá em Atos, capítulo 2, verso 36, diz o discurso de Simeão, Atos, capítulo 2, 36, diz assim: Esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então nós podemos ver a natureza humana e a natureza divina. Na natureza divina vemos que Jesus realizou muitos milagres, curou muitas pessoas, né? Temos aquela passagem da multiplicação dos pães. Então, vemos a natureza divina e a natureza humana de Jesus. Que efeito tem essas duas naturezas que eu quero abordar agora com os irmãos? A humana e divina. Que efeito tem? Um dos temas mais fortes do cristianismo, talvez seja o mais forte de todos, é a união entre Deus e o homem. A ruptura de comunhão efetuada pelo homem no Éden, ao esconder-se de Deus, e Deus vem procurá-lo, perguntando: onde estás? Não encontramos na Bíblia um homem procurando desesperadamente por Deus, mas encontramos na Bíblia, desde o Éden, um Deus que busca se relacionar com o homem, que o procura, que sai ao seu encontro. Podemos ver lá no livro de João, capítulo 1, verso 14, dizendo o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A encarnação
é a maior demonstração de Deus em querer morar, se relacionar com os homens, com os seres humanos. A encarnação não é um mito, mas é um ponto culminante da história da salvação. O cristianismo mostra que o próprio Deus se fez homem, se fez ser humano para nos alcançar. Não é o homem que sobe, é Deus que desce até nós. Nós nunca, aliás, poderíamos chegar até Deus. Então Deus desceu até nós. Com a encarnação, Deus uniu-se sempre à humanidade. A partir de Jesus, Deus sabe o que é ser homem, não apenas por onisciência, mas agora também por experiência. Na união de suas duas naturezas, temos um Deus que mostra seu desejo de viver com os homens e temos um homem que mostra seu desejo de viver com Deus. A união desejada entre a divindade e a humanidade se completa em sua pessoa, ou seja, Jesus Cristo. Por isso, Jesus é o cristianismo, porque o cristianismo é a mensagem de que Deus e o homem podem viver juntos. Lá em Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 17, vemos o seguinte: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos, para tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Meus irmãos, meus amigos, descobrimos nessas palavras de Hebreus que a encarnação é uma necessidade para mediação entre Deus e os homens. Só um homem perfeito poderia nos apresentar diante de Deus. A encarnação de Jesus Cristo permitiu a Deus se identificar com o ser humano. Jesus Cristo foi tentado e venceu. Com a encarnação de Jesus Cristo, temos um sacrifício perfeito. A encarnação permitiu que o problema do pecado, da desobediência, fosse resolvido de uma vez por todas, porque agora temos um sacrifício que é perfeito. Esse sacrifício não foi oferecido pelo homem, mas o próprio Deus ofereceu para nós. Como diz lá em João 1,29, relatando as palavras de João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A divindade ofereceu uma das pessoas da Trindade para resolver o problema do pecado. Isso foi a razão da encarnação de Deus, Filho. Isto é maravilhoso, meus irmãos. É Deus nos buscando, é Deus achando o homem, proporcionando a ele a reconciliação. Agora quero tratar com os irmãos Deus Espírito Santo. E quero dizer o seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Para alguns, o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Para outros, é energia e combustível. E para outros, é figurante de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e encontramos evidência na Bíblia sobre isso. Então agora me permita, eu vou ler alguns textos, muitas vezes pode ficar cansativo, né, estarmos lendo alguns textos e tudo mais, mas é importante para a comprovação de que o Espírito Santo é Deus. O Espírito tem querer e também fala. Nós vemos lá em Atos 16, verso 6, diz o seguinte: atravessaram a região frígio-galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar
a palavra na Ásia. Paulo queria fazer a evangelização em determinado lugar e o Espírito Santo impediu, falou que não era o momento certo. Atos 13:2 nós vemos, enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo, que depois tornou-se Paulo, para a obra a que os tenho chamado. Então nós vemos aqui o Espírito Santo separando Barnabé e a Paulo. Temos um outro texto que mostra que Jesus sente, pensa, que Jesus tem direção própria, né, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Né? Então, Efésios 4:30 diz o seguinte, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Atos 15:28 diz assim, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas necessárias. Romanos 8:27 diz também, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Encontramos também no Evangelho de João, do capítulo 14 a 16, que o Espírito é consolador, que o Espírito ensina, que o Espírito nos ajuda a recordar, que o Espírito convence e que o Espírito testemunha. Então, vemos lá em João 16, de 8 a 11, né, que o Espírito convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, o Espírito Santo, como pessoa, trabalha, convence e tudo mais. Temos um texto muito conhecido também, me permitam relatar, eu sei que é muitos textos que a gente está falando, mas é uma forma de comprovar, mas como eu já disse, que o Espírito é Deus, de Atos capítulo 5, verso 3 e 4, que conta a história, o momento de Ananias. Né? Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então o contexto é que Ananias e a sua esposa venderam uma propriedade e naquele momento as pessoas estavam vendendo as suas propriedades, suas coisas, estavam entregando dinheiro para a obra de Deus, no ato de amor, e Ananias e sua esposa venderam também, mas tiveram uma parte do dinheiro e entregaram outra. O problema foi ter falado que aquele dinheiro era tudo. Eles podiam ter chegado e falar, olha, vendi a propriedade, mas eu estou dando metade, por exemplo, né? E estou ficando com a outra metade para mim. Então, e entregar também por amor. Mas, no entanto, eles mentiram. Então, Pedro fala, por que você mentiu para o Espírito Santo? Depois fala, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Né? Então, comprovando que o Espírito é Deus. A Bíblia também atribui ao Espírito Santo atos que são prerrogativas divinas. Lá o Salmo 104:30, o Jó 33:4, fala do Espírito Criador, o Espírito Criador pessoal. Né? Nós vemos também lá em 1 Coríntios, capítulo 2, de 9 a 11, que o Espírito Santo é onisciente. E me permitam ler esse texto. Diz assim, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo se apresenta também como onisciente. Também se apresenta como onipresente. Salmo 139, do verso 7 a 10, me permitam também estar lendo, diz o seguinte, para onde me irei do teu Espírito?
Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Me susterá. Meus irmãos, vemos então que o Espírito Santo é uma pessoa e é divino, é Deus. O Espírito Santo tem consciência própria da sua existência. As passagens mostram o Espírito falando, planejando, exortando, consolando. O Espírito existe como Deus e pessoa e age. Isso quebra os argumentos de alguns, que falam, por exemplo, que a força ativa, a energia, não tem consciência própria. A divindade do Espírito Santo não é apenas por identificações ou associações de textos ou declarações, identificando como sendo Deus. A Bíblia atribui ao Espírito Santo atos que são prerrogativas divinas. Né? Então é importante para o nosso entendimento, a nossa compreensão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso, a definição da Trindade, algumas definições que nós trouxemos, né? E podemos compreender a atuação, né, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E para concluir, eu quero trazer uma outra definição de Trindade que eu trouxe na aula passada e que eu acho muito interessante para a nossa reflexão. A doutrina da Trindade é exatamente essa. Deus existe como Pai, Deus existe como Filho, Deus existe como Espírito Santo. As três pessoas são uma só e não há gradação entre elas. Uma não é superior à outra, nem manda na outra. Elas não estão em conflito. O que o Pai quer, isso o Filho quer e o Espírito quer também. Elas têm distinções de funções, mas essa distinção é baseada na diferença de papéis ou de relacionamento que elas desempenham dentro da Trindade e não de valor ou de importância. Meus irmãos, que possamos realmente ter isso em nossas mentes, que possamos compreender Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, no entanto, eles são um só. Eu gosto muito dessa parte onde fala que o Pai quer, o Filho quer, o Espírito quer também. E eu brinquei na aula passada dizendo assim, o que o Filho quer, o Espírito Santo quer e o Pai quer. O que o Espírito Santo quer, o Pai quer, o Filho quer também. Então, que Deus possa nos abençoar nesse entendimento e nessa compreensão e que isso possa direcionar o nosso entendimento dos outros textos bíblicos, da palavra do Senhor. Vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa estar nos ajudando a compreender sempre mais a Tua palavra, Senhor Deus, a entendermos Deus como Pai, Filho e Espírito Santo e que possamos crescer, amadurecer na nossa fé cristã, Senhor. Nós oramos na pessoa da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. Amém. Meus irmãos e amigos, um link será criado e será disponibilizado para você, para que você possa acessar o PowerPoint desta aula. Que Deus abençoe a todos e até a próxima vez, se assim Deus permitir.